משך אדוני אותי. Então, o livro de Ruth, um livro que é especial. Nós vimos que é um livro que tem muito sentimento, muitos diálogos, muito drama, muita intensidade nas relações entre as pessoas. O capítulo 1 nós vimos que é um momento de decisão na vida de Ruth. Noemi, ela passa por 10 anos de tragédia, 10 anos de extrema dificuldade. Ela perde o marido, Elimeleque, ela perde os 2 filhos e ela fica com as 2 noras, Orfa e Noemi. Por algum motivo nós não sabemos qual é, eles foram para Moabe, mas de repente ela fica sabendo que o Senhor visitou a terra natal deles, Belém, e ela coloca no seu coração: eu preciso voltar para Belém. E aí tem aquela primeira situação de relacionamento onde ela quer que as meninas fiquem, e ela consegue com muito esforço fazer com que Orfa fique para trás, fique em Moabe, fique com os seus parentes, mas Ruth, ela toma uma decisão e ela diz para Noemi: Noemi, para onde você for, eu vou. Para onde você for, eu for é legal, né? O seu Deus será o meu Deus. O seu Deus será o meu Deus. E essa é a decisão mais importante na vida de Ruth. Ruth deixa os deuses de Moabe e passa a seguir o Deus verdadeiro, o Deus de Noemi. Ela volta com Noemi, ela toma essa decisão. E às vezes nós pensamos assim: poxa, eu tomei uma decisão para o Senhor, agora eu sigo ao Senhor, agora a vida vai ser tranquila, a vida vai ser fácil. E nós sabemos que não é assim na grande maioria das vezes. 99,9% das vezes nós sabemos que as coisas são difíceis quando nós decidimos seguir o Senhor. Por quê? Porque o reino das trevas se levanta contra as nossas vidas. Agora nós somos oposição a Satanás e o seu reino. E a vida de Ruth, ela permanece uma vida difícil. Ela chega, ela vai para o campo, ela vai trabalhar, ela precisa cuidar agora de Noemi, ela tem essa responsabilidade. Noemi agora é como uma mãe para ela e ela vai cuidar de Noemi, ela vai cuidar dessa mulher. E ela trabalha duro, ela trabalha no campo, mas o Senhor tem algo bom na vida de Ruth. Tem algo bom guardado para a vida de Noemi, para a vida dessas mulheres. E nós temos falado a respeito disso. Nós podemos passar por dificuldades, mas o Senhor tem algo bom guardado para aqueles que confiam e esperam nele, como nós cantamos hoje. E elas voltam. Você lembra? Noemi, ela volta, ela fala assim: agora meu nome não é mais Noemi, não me chama Noemi mais, por favor. Noemi significa agradável. Ela diz assim: meu nome agora é Mara, amarga, porque somente coisas difíceis têm acontecido na minha vida. Me chamem de amarga. Mas a grande postura é a posição humilde, voltando para o Senhor. Amarga, com dificuldades, sofrida, mas voltando para perto de Deus. A melhor coisa que nós podemos fazer nas nossas vidas é essa: nos aproximarmos de Deus em qualquer das situações. Quando os dias são bons, é melhor. Mas quando os dias são maus também, nós devemos nos aproximar de Deus. E é isso que elas fizeram, e é isso que acontece. E aí nós chegamos no capítulo 3 e vemos que as coisas começam a mudar para Noemi e para Ruth. E o verso 1 fala assim: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas, com quem você esteve, é nosso parente próximo. Para por aí. Então chega um dia, já alguns meses se passaram desde que elas voltaram. E Noemi, ela está com isso na cabeça. Ela diz para Ruth assim: filha, eu preciso procurar um lar para você, um lugar seguro. Nós já falamos a respeito disso nos capítulos anteriores, quando Noemi pede para que elas permaneçam em Moabe, ela fala assim: vocês precisam de um lar, um lugar seguro. E essa é a ideia de um lar. A nossa casa, o nosso lar deve ser um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de harmonia. E é isso que ela quer para Ruth. Filha, eu preciso encontrar para você um lugar de descanso. Naquela época era assim: os pais
arranjavam os casamentos para os filhos, procuravam a pessoa certa para o filho, e Noemi tem essa responsabilidade com Ruth, encontrar alguém. Ela é viúva, uma jovem ainda, e ela sabe que existe Boaz, um parente próximo. Nós já falamos no capítulo anterior, essa palavra do parente próximo é a palavra Goel, uma palavra que significa alguém que pode redimir, o redentor. E na lei, lembra que eu falei? Eu falei assim na semana passada, não entendo muito bem. Eu acho que eu estou falando alguma coisa aqui equivocada ou incompleta sobre quando Noemi, ela diz assim, Deus é Deus dos vivos e dos mortos. Eu falei assim, qualquer coisa você me chama de canto ali e me fala. Aí a Carolina rapidinho me pegou ali no canto. Alexandre, como é que tu pode ter passado por isso, Alexandre? É porque o que acontecia? Quando a mulher ficava viúva, o parente mais próximo casava com essa mulher e os filhos que tivessem seriam herança do filho que morreu, para que o seu nome tivesse continuidade em Israel. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 25, dos versos de 5 a 10. Então esse parente próximo, esse parente o Goel, ele era aquele que, quando um campo da família fosse vendido, ele tinha o direito de ir lá e resgatar o campo. Quando alguém da família fosse morto de forma violenta, ele tinha o direito de retribuir esse ato. Então, era essa pessoa especial, era um parente especial. E Noemi sabia que Boaz era esse homem. Então, nós temos esse parente, Ruth, que pode redimir a sua vida, que pode casar com você, que pode ser o seu marido. O Goel, o resgatador. E aí, continua no verso 2. E ela prossegue, ela fala assim, esta noite ele estará limpando cevada na eira. Então Noemi está preparada, ela fala assim, olha, essa noite ele vai estar na eira, já fez a colheita dos grãos, ele vai agora estar trabalhando nos grãos, peneirando, limpando, separando a palha. Eu lembrei quando eu era pequeno, quando eu ia para o sítio da minha avó de férias, e a gente batia no pilão, aí pegava na peneira, jogava, soprava, e o vento separava, e você ia guardando, armazenando os grãos. Ele ia fazer isso agora nesse momento, e Noemi sabia disso, e ela disse para Ruth, olha, à noite ele vai estar lá cuidando dos grãos dele. E essa época era a época dos juízes, era uma época perigosa. Lembra que o livro dos juízes, qual é uma frase que constantemente você lê no livro dos juízes? Cada um fazia o que era certo diante dos seus olhos. Então era uma época sem lei. De repente, de vez em quando, o Senhor levantava um juiz que vinha e libertava Israel, mas normalmente era uma época perigosa. Então você vê lá no Antigo Testamento, em Samuel, que fala que eles tinham que tomar cuidado, porque os outros povos às vezes vinham e entravam nas eiras e roubavam todos os grãos, levavam embora as coisas, a colheita. Então Boaz, ele está cuidando dos seus grãos, ele estará ali. E aí o verso 3 é um verso interessantíssimo. Noemi, ela continua falando com Ruth, ela dá a seguinte dica para ela, olha, lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se aos seus pés. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Então, esse diálogo, essa conversa entre Noemi e Ruth, ele é interessante, é um ótimo conselho para nós ainda hoje. Os jovens solteiros, homens e mulheres, está gostando de alguém, conhecendo alguém, lave-se, como é que é? Perfume-se, vista a melhor roupa, isso é legal, é importante. Já começa bem, banho tomado. Uma vez eu estava eu lembro no 2º grau, na aula de português, e aí a escola num bairro residencial, e alguém falou assim, poxa, que cheirinho de frango. Aí a professora, cheirinho de frango, coisa nenhuma. Todo mundo vem para a escola com o seu banhinho tomado, seu perfuminho passado, nada de cheirinho de frango. Que isso, professora? Não, é cheiro alguém está cozinhando frango, Ela achou que estava alguém com cheiro de frango. Ai, meu Deus. Mas esse é o conselho para ela. Olha, filha, Ruth, toma teu banho, troca sua roupa. Aí, o que é a ideia aqui? Filha, acabou o tempo de luto. Porque ela está vivendo o luto do marido dela, ela perdeu o seu marido, é uma jovem que é viúva. E Noemi está dizendo para ela assim, olha,
é hora de você continuar a sua vida. É hora de você trocar essas vestes, é hora de você continuar para aquilo que Deus tem para você. O período de luto é um período que deve ser respeitado, é um período que a pessoa passa, é um período difícil, mas chega uma hora que a vida dela deve continuar. E o conselho de Noemi para Ruth é esse: filha, se arruma, toma o teu banho, se troca, vamos lá, Deus tem um plano para você, Deus tem um marido para você, Deus tem um lar para você, Deus tem coisas esperando você. E ela dá esse encorajamento para Ruth, para que Ruth se levante, para que ela continue. É uma aplicação para as nossas vidas também nisso. Às vezes nós ficamos presos ou o luto de alguma pessoa, ou o luto de alguma coisa que nós perdemos, mas chega uma hora que nós precisamos de coragem e força para quê? Para seguirmos em frente, para prosseguirmos, para irmos de encontro às coisas que Deus tem para nós. Estava conversando com uma irmã outro dia, ela está, mas há 15 anos atrás, aquele rapaz que era para ser o meu namorado, que era para ser o meu marido, e ela está presa. Eu falei: filha, ele já até casou. Está na hora de tomar o seu banho, de trocar as suas vestes, de se perfumar e seguir adiante na vida. Certas coisas nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Não podemos ficar carregando aquilo para sempre, porque aquilo se torna um fardo nas nossas vidas. Se torna um peso, se torna algo que nos impede de prosseguir. Nos impede de prosseguir. E ela está encorajando Ruth a isso. Filha, faz isso detalhadamente, dá as dicas aí para Ruth. E ela falou algo interessante também, né? Olha bem o lugar, porque é escuro. Já foi para o interior, aquela coisa, não tem luz, não tem nada, é escuro. Então, presta atenção onde ele deita, onde ele vai deitar. Vai durante o dia, vai à tardezinha, dá uma olhada, espia direitinho, fica sabendo. Vai quietinha, não vai antes dele ter comido ou bebido. Como é que diz? Espera a pessoa comer e beber, isso é uma dica boa, antes de conversar alguma coisa com ela, né? Pessoa com fome é bravo. Às vezes está pensando que está descontando em você alguma coisa, mas na verdade ela está com fome, né? Tá com um problema. E é uma dica aí. Espera ele ficar satisfeito, feliz. E aí então você vá, descubra os pés dele e deite aos seus pés. Então era um desafio. Eu quero que vocês percebam aqui que não tem nenhuma conotação sexual aqui. Isso é uma tradição da época, uma tradição do povo, é uma tradição da região. E na verdade, né, ela vem num significado de total submissão a Boaz. Quando ela faz isso, ela vem até Boaz, ela descobre onde ele está dormindo, ela levanta a parte da sua veste, ela deita ali aos seus pés. Ele entende que é uma pessoa que está se submetendo, se entregando a ele. Como quem diz assim: você é o meu Senhor, você tem o direito de ser o meu Senhor, eu me submeto a ti, me rendo, me prostro a ti. Não há nada de sexualidade, nada de maldade aqui nesse texto, nesse momento. Ela vem em humildade aos pés daquele que pode resgatá-la. E é interessante porque isso nos lembra quem? Nos lembra o Senhor Jesus, né? É uma figura daquele que nos resgatou. Quando nós o quê? Quando nós em humildade nos assentamos como? Aos seus pés. Quando nós em humildade nos prostramos aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Aquele que pode nos resgatar, nos redimir dos nossos pecados, da nossa vida antiga. Humildemente nos aproximamos dele, e é isso que ela faz. Humildemente ela se aproxima de Boaz, esse homem que é aquele que pode resgatá-la, aquele que pode dar um lar para ela, que pode trazer tranquilidade na vida de Ruth. Um exemplo, uma ilustração de Cristo. Um exemplo de Cristo. E ela fala assim: olha, vai até ele, faz isso, e ele vai lhe dizer o que fazer. Era uma situação difícil, imagina Ruth nesse momento. Porque ele poderia simplesmente, que é isso aqui? E chutar ela para fora e dar tudo errado. Então ela precisa de quê? Ela precisa de coragem, ela precisa de
fé. E ela vai em coragem, ela vai em fé. Imagina o frio na barriga. Ela entra quietinha, ela deita, ele não acorda, ele acorda só depois. Daí tu acha que ela dormiu? Não, ela fica ali o tempo todo esperando. Esse cara não vai acordar, não. Né? E essa imagem de submissão, essa imagem de cuidado, essa imagem de alguém que está se prostrando ali. E vamos prosseguir. Verso 6. Então, ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre, foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. E ela obedece a sua sogra, ela vai até a eira, ela faz o que ela tinha que fazer, ela se deita e de repente ele acorda no meio da noite, provavelmente meia-noite, 1h da manhã, ele acorda com alguém nos seus pés, ele fica assustado porque ele provavelmente está ali para proteger os seus grãos. E quando ele percebe alguém, ele já, opa, o que está acontecendo? Quem é você? E acho que aquele momento, imagina a Ruth agora, naquele momento. É agora. Sou eu, Ruth, a tua serva. Estende o teu manto sobre mim. É o ritual. Esse é o processo. Ela está dizendo assim, sou eu, Ruth, e eu quero me casar com você. Eu quero que você me aceite como sua esposa, com frio na barriga, com medo. Ela não sabe qual vai ser a resposta dele. Noemi é uma mulher sábia, Noemi é uma mulher experiente. Esses meses, ela tem percebido, ela conversa com Ruth, quando Ruth volta do trabalho. Como é que foi, Ruth? Poxa, foi muito legal. Boaz cuidou de mim, Boaz me direcionou, Boaz... E ela começa, poxa, Boaz é um cara legal. Possivelmente ele vai querer cuidar de você, redimir você. Então Noemi, ela percebe que há grande possibilidade de Boaz aceitá-la. E Ruth faz como ela disse, ela cumpre exatamente o que Noemi propôs, e ela fala, estende a sua capa sobre mim. Ela faz esse pedido de casamento, em outras palavras, para Boaz. E eu queria voltar um pouco aqui na questão do casamento. Abri lá em Efésios, capítulo 5, um dos textos que falam mais profundamente a respeito da relação entre marido e mulher, entre homem e mulher. E tentar compará-los aqui com Ruth e Boaz, que ainda estão nesse momento, né? Ela pede ele em casamento, de certa forma. Mas isso remete a essa situação aqui. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, fala assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu Salvador, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, essa é a instrução de Deus para as mulheres. Mulheres, submetam-se aos vossos maridos em respeito. E é exatamente o que Ruth está fazendo com Boaz. Ela vem humildemente e ela se submete ao Boaz. Um homem que está fazendo o quê? Que está cuidando dela, que está amando ela. Porque olha o papel do homem. Maridos, no verso 25, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher,
ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, esse é o princípio. A mulher que respeita e se submete ao marido, simplesmente pelo fato do marido também amá-la e cuidar dela. Então, quando o marido ama a mulher, cuida da sua esposa, é fácil para a mulher se submeter e respeitar o seu marido. Quando o marido não cuida, não ama, é bruto, é agressivo, é difícil para a mulher se submeter ao seu marido. E vice-versa. Por isso que essa é uma obra, um papel individual de cada um. Eu preciso fazer a minha parte e não esperar que a minha esposa faça dela. Ela precisa fazer a parte dela e não esperar que eu faça a minha parte. Eu recebo um mandamento do Senhor, devo caminhar dessa forma. Ela recebe um mandamento do Senhor, deve obedecer. E conforme os dois obedecem e caminham, as coisas fluem, as coisas acontecem naturalmente, porque foi o Senhor quem projetou, foi o Senhor quem instruiu, e é assim que é para ser. E nós começamos a perceber aqui, mesmo sem estarem casados, Ruth, ela vem e se submete, ela diz, olha, coloque a tua manta, a tua veste sobre mim, como quem diz, me aceite como tua esposa, e Boaz, ele cuida dessa mulher, ele aceita essa moça. Ele tem prestado atenção nela, desde a primeira vez que ela chegou, que ele viu ela colhendo nos campos dele. Olha, toma cuidado com ela, olha, ninguém se mete com essa moça não. Olha, se ela quiser água, deixa ela beber. Olha, deixa algumas espigas caírem para que ela possa pegar e colher. Ele começa a cuidar dela e ela percebe esse cuidado. Noemi, que está por trás, ela está olhando tudo e diz, poxa, esse homem ama minha filha. Esse é um homem bom para minha filha. E as coisas estão acontecendo. E é importante, gente, que nós venhamos tentar ao máximo viver isso. Viver dessa forma. E essa ideia de estender a capa é interessante porque o Senhor Deus fala isso a respeito de Israel. Eu vou ler Ezequiel para vocês. Ezequiel 16, verso 8, fala assim, mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Então Deus falando para a nação de Israel, né? Ele passando a capa dele, cuidando dela e tomando a nação para ele. E é mais ou menos esse ritual, isso que acontece aqui entre Boaz e Ruth. Voltando lá então, no capítulo 3, verso 10. Boaz respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás de homens dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que você me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Lembra que é um diálogo aqui entre Boaz e Ruth às escuras. Ela está deitada aos pés dele, ela fala, coloca a manta sobre mim, e ele responde dessa forma. Eles não estão se vendo, eles estão ouvindo um ao outro, eles estão conversando ali. E algo que chama atenção aqui é que aparentemente Boaz era um homem bem mais velho do que Ruth. E ele fica surpreso, ele fala assim, esse ato de bondade seu é maior do que o primeiro, do que o que ela tem com Noemi. Ele fala assim, você poderia ter ido atrás de homens mais jovens, tanto ricos como pobres. Então, tinha possibilidades para ela. Mas ela vai até Boaz, e aquilo deixa ele mais tocado ainda. Algo que chama a minha atenção aqui, nós já falamos a respeito disso, é do caráter de Boaz. E temos comparado ele com um cristão mais maduro. Né? Alguém que vem, alguém mais novo e se preocupa como é que a pessoa está.
alguém que vem ao lado e caminha, alguém que olha já lá na frente. Normalmente o cristão novo convertido, ele não consegue olhar muito longe, o mais experiente já consegue. E Boaz tem essa preocupação, ele vê as coisas que podem entrar no caminho de Ruth, como alguém mais maduro. E algo que chama a minha atenção aqui é que ele não força o seu direito sobre ela. Ele já estava sentindo alguma coisa. Né? Mas acho que ele está naquela luta. Poxa, ela seria legal, né? A Ruth ser minha esposa, mas, poxa, já estou mais velho. Não... Pô, eu sou aquele que pode resgatá-la. Talvez até um momento, porque depois ele descobre alguma coisa aí, uma novidade, nós vamos ver daqui para frente. Mas esse é o ponto. Ele não força em nenhum momento que as coisas aconteçam. Ele entrega na mão de Deus, ele espera até que ela venha até ele. Sabe quem força as coisas nas nossas vidas? É Satanás. Satanás é aquele que violenta, Satanás é aquele que força. O Senhor não. O Senhor, ele está à porta e bate gentilmente. E ele diz que todo aquele que abre, ele entra. O Senhor, ele nunca vai nos forçar a nada, ele nunca vai nos puxar pela orelha. Ele está ali ao nosso lado, esperando. Se nós dermos a oportunidade, ele vem, ele entra, ele direciona as nossas vidas. Mas cabe a nós. E foi o que fez Ruth agora. Ela dá a oportunidade. E agora Boaz fala assim, agora é comigo. Não vou descansar. Vamos lá. E... mais alguns detalhes aqui sobre Ruth, por exemplo. Ela não está preocupada com a aparência de Boaz. O que vocês acham que é atraente em Boaz para ela? É o caráter, é a personalidade, é o cuidado, é o amor. Isso é o que mais atrai. O que nós vivemos numa sociedade em que o que atrai as pessoas hoje é o que? É o corpo. Só o corpo. Então as pessoas não conversam, as pessoas não têm relacionamento. O que atrai é o corpo, o que apaixona é o corpo. Quando não deveria ser assim. Existe uma alma, existe uma pessoa, né? Existe uma conversa, existe um diálogo, existe um relacionamento. E é isso que eles trabalharam juntos, eles andaram juntos, eles brincaram juntos, eles comeram juntos. Lembra aquela história do molha aqui o pão e aquela timidez, ela estava satisfeita. Eles desfrutaram esses momentos juntos. E isso foi fortalecendo a relação. Isso foi encorajando um ao outro. Isso foi fazendo com que um gostasse do outro. Com que os olhos de um fossem abertos para o outro. Incrível isso. Incrível isso. E ele fala assim, farei tudo o que me pedir. Ele vai se entregar para ela. Como nós lemos lá em Efésios, aquele marido que entrega a própria vida pela esposa. Boaz fala assim, eu vou fazer de tudo que for possível. E algo que chama a minha atenção aqui, ele fala assim, todos na cidade sabem que você é uma mulher, o quê? Quem pegou? Virtuosa. Todos sabem que você é uma mulher virtuosa, Ruth. Olha que elogio, olha que testemunho. Uma mulher valiosa, Provérbios 31, depois você lê lá, ela é mais preciosa que o rubi, ela é valiosa, ela é preciosa, é difícil de achar, quem a encontrará? Mulher trabalhadora, mulher corajosa, mulher que tem força, mulher que tem garra, mulher carinhosa. E ele fala assim, todos percebem isso, você é virtuosa, você é virtuosa. Verso 12, é verdade que sou seu resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Então, estava tudo muito bom, né, para ser verdade. Estava tudo indo muito bem. Aí, de repente, ele foi buscar, ele foi pesquisar. Será que sou eu mesmo o resgatador dessa mulher? E ele sabe que não é. Há um outro parente. Daí, de repente, bate aquela... E agora? Como é que vai ser? Ele fala assim, olha, Ruth, eu te amo, eu quero ter você debaixo das minhas asas, eu quero cuidar de você, mas temos um problema.
Há um outro parente mais próximo que tem o direito, antes de mim, de ser o seu resgatador. E algo chama a atenção, que ele fala assim, e logo cedo eu vou atrás disso, eu vou resolver essa questão logo, eu não vou deixar para amanhã, eu vou logo resolver essa questão porque ela é muito importante para mim. Mas o que chama a atenção também é que ele diz assim, se ele quiser te resgatar, tudo bem. Mas se ele não quiser, eu a resgatarei. E o que isso mostra pra gente? Ele poderia ter feito um atalho, ele poderia simplesmente não ter falado nada para ninguém, resgatado ela, escondido tudo e ninguém sabia de nada. Mas não era o caminho certo. Ele queria ir pelo caminho correto, fazer as coisas direito. Há alguém anteriormente, há alguém que tem o direito antes de mim, que assim seja. Ele não vai manipular as coisas, ele não vai forjar a situação, ele não vai preparar um caminho mais rápido. Ele vai passar pelo caminho que ele deve passar. Ele vai enfrentar o que tiver que enfrentar. E ao mesmo tempo ele tem confiança em Deus. Sabe quando você começa a olhar a fidelidade de Deus no passado e aquilo mostra que o Senhor vai ser fiel contigo no futuro? Ele começa a olhar os detalhes, como ela chegou ali, como as coisas aconteceram, poxa, Deus está nisso. Deus está nisso. Por mais que ele diga que talvez ele possa te resgatar, mas não, ele tem a fé que não, Deus está nisso. Ele espera calado, de repente ele está pensando, será que um dia ela vai vir aqui deitar os meus pés? Não sei, mas você percebe que ele está trabalhando, ele sabia, ele foi buscar, ele descobriu que havia uma outra pessoa antes dele. Então ele estava interessado nela. E ele vai. E ele confia no Senhor. Ele entrega nas mãos de Deus. Com sabedoria. Com sabedoria, nós vamos ver no capítulo 4, versos 14 e 15. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, para não ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que essa mulher estava na eira. Por isso, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois, ele, algumas traduções dizem ela, voltou para a cidade. Então, Boaz já começa a tomar algumas precauções. Uma delas é que ele não quer que ninguém descubra que ela esteve ali, que isso aconteceu, que ele aceitou recebê-la como esposa, que ele está disposto a isso. Por quê? Porque se isso se espalha, né, e aí o outro fica sabendo que tem mais gente interessada, ele vai dificultar as coisas. Muita gente querendo, o preço sobe, ele vai dificultar as coisas. Então ele fala assim, ninguém sabe que você passou aqui, ele não deixa ela de mãos vazias, não tinha chocolate, ele fala assim, não, leva aqui um monte de grãos para a sua casa, e ela vai com um monte de grãos no ombro, né? Bem romântico. Ela carrega os grãos para casa. E ele vai cuidar do assunto que ele tem que cuidar. Verso 16. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi minha filha? Eu nem sei nem se Noemi dormiu também, né? A noite toda ali querendo saber como é que foi, o que aconteceu. Ela chega cedo. Como é que foi, minha filha? Me fala tudo. Ele te aceitou? O que aconteceu? E Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito. E acrescentou, ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Em outras palavras, ele também sabe que Noemi está colaborando, que Noemi é uma mulher de Deus, que Noemi está ajudando nessa situação. E eu queria concluir com o seguinte pensamento. A vida de Ruth foi uma vida difícil. A vida de Noemi foi uma vida difícil. Ela foi viúva muito jovem. Ela volta, ela passa por dificuldades. Mas eu quero encorajar vocês o seguinte, que quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor, Ele muda a nossa história. O Senhor, Ele muda a nossa vida. O Senhor, Ele tem coisas boas guardadas para nós.
E isso é verdade, nós devemos nos encorajar nisso. Ontem, lá no grupo pequeno, lá na Barra, nós vimos a história de um cego de nascença que foi curado por Jesus. Os discípulos estão passando com Jesus, Jesus percebe aquele cego e os discípulos fazem a seguinte pergunta: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? Como se ele pudesse pecar na barriga da mãe já, né, e nascer cego. Ou então aquela ideia de vidas passadas, não sei, que muitos acreditavam nessas coisas e ainda acreditam. Mas aí a resposta de Jesus qual é? Nenhum nem outro. Isso aconteceu para que a glória de Deus, o poder de Deus se manifeste na vida dele. E de repente aquele homem que não esperava ser curado, ele depois dando testemunho, ele fala assim: nunca se viu um cego que teve os olhos abertos, como aconteceu comigo. Ele diz esse testemunho. E de repente, o Senhor Jesus, ele cospe no chão, ele pega ali terra, ele mistura com a saliva, ele faz um pouco de lama, ele coloca nos olhos daquele homem, e aquilo não serviu para nada, porque depois ele fala assim: vai até o rio, lava os teus olhos, e aí sim você vai... Ele começou a enxergar, né? Eu acho que o grande ponto, a gente ficou tentando descobrir qual era o propósito da lama e a mistura de Jesus. Mas o ponto principal foi a obediência dele em ir se lavar. Ter fé e ir se lavar. E ele foi e se lavou, e ele passou a enxergar, e ele começou a dar testemunho. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que a cura daquele homem veio. O milagre daquele homem veio. E eu encorajo você. O legal da igreja pequena é que todo mundo se conhece, né? Então a gente sabe o que cada um está vivendo, o que cada um está passando. E que você se agarre em Deus. Que você permaneça firme. Como a história de Ruth. O Senhor tem algo bom para nós. Vamos ver o final da história. É um final lindo, é um final maravilhoso. Permaneça firme, confie em Deus, porque isso que nós estamos vivendo é para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. Não é porque eu pequei, não é porque ele pecou, para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. Nós demos até um testemunho do Rafael. O Rafael está orando, ele estava lá no estudo ontem, pedindo uma oportunidade de uma porta aberta e de trabalho, de emprego para ele, para a vida dele. E a gente até usou isso. Poxa, às vezes o ataque do inimigo vem na sua cabeça e ele pode pensar assim: poxa, mas será que foi eu que pequei? Ou meu pai? Ou porque eu não consigo abrir essa porta de emprego? Não sei se você já pensou isso na sua situação hoje. Às vezes o ataque do inimigo é esse: pô, será que eu pequei para isso estar acontecendo na minha vida? Será que foi o meu pai, a minha mãe? Por que isso está acontecendo na minha vida? E que nenhum de nós venha olhar para a nossa perspectiva, para a nossa situação nessa perspectiva, quem pecou. Mas que a gente olhe nessa perspectiva. Isso está acontecendo na minha vida para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida. Para que na hora que ele abrir a porta de emprego, você vai dizer assim: poxa, vocês não vão nem acreditar. Do nada aconteceu uma pessoa, não sei o quê, agora estou trabalhando. E glória a Deus! E glória a Deus! Então nós estamos vivendo situações individuais nas nossas vidas para quê? Para que a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. E caminhe assim, crendo que o Senhor ele vai glorificar o nome dele na tua vida. E você vai poder dar glória a Deus. Senhor, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra. משך אדוני אותי לבשר הנביא